Olá, meu nome é Mali. Eu vou apresentar a minha pesquisa de doutorado, que se intitula Ensino-Aprendizagem de alguns aspectos da língua portuguesa para surdos com experiência acadêmica, um estudo à luz da pesquisa crítica de colaboração. O objetivo da minha pesquisa foi investigar o ensino-aprendizagem de alguns aspectos da língua portuguesa para surdos que já tenham experiência acadêmica. Então, eles já têm curso de graduação, né, ensino superior para cima. Foram criados cursos, né, para ensino à distância na plataforma Moodle, e esses cursos foram divididos em duas etapas. A primeira etapa tinha 4 módulos, que eram acentuação gráfica, trema, o hífen, né, o uso do hífen, e também uso de crase, né, como que se usa a crase, e uso dos porquês. O módulo de crase foi o mais difícil, né? Então, participaram 4 surdos dessa pesquisa e tinha atividades que eles fizeram lá na plataforma. Eles participaram do fórum de discussão e também de uma conversa reflexiva. E aí, isso foi a parte da coleta, da produção de dados, na verdade. Os surdos perceberam que haviam 3 principais dificuldades. A primeira delas era o uso da datilologia, né, muita datilologia. O segundo era em relação ao português finalizado. E o terceiro é que faltava textos, né, então ficava difícil de entender o contexto de uso. Então, a primeira dificuldade, que é a datilologia, estava em excesso, né, então não tinha associado a essa datilologia uma imagem, um sinal para mostrar. Porque, por exemplo, a regra gramatical ela era explicada toda em língua de sinais. Entretanto, os exemplos, quando eram exemplos em palavras, eu usava datilologia, né, para mostrar essa regra, e era a palavra. Se eu precisava usar frase, então eu usava a frase com português sinalizado, né, então era uma dificuldade porque seguia muito a regra do português. A datilologia foi muito difícil porque tinha muitas palavras e a maioria dos surdos não conhecem, né? Não tem um conhecimento lexical aprofundado da língua portuguesa. Então, eram várias palavras diferentes, né? Então, isso dificultou. Faltou também recursos visuais, né? Então, para o surdo poder compreender melhor. E no português, em relação ao português sinalizado também, a maior dificuldade foi porque o português sinalizado não é visual, tá? A terceira principal dificuldade é que não tinha texto, então como que os surdos poderiam compreender o uso daquela regra e perceber, né, o seu uso na escrita. Então, para ele poder usar a regra gramatical só com um exemplo de frases e palavras isoladas não dava para entender, tá? Então, eles terminaram esse curso, né, esses módulos, e aí partimos para a segunda etapa, onde foi feita uma nova filmagem. Então teve a participação de um doutor intérprete, de uma professora doutora com especialista em língua de sinais. Então nós 3, né, pesquisamos, estudamos a tradução desse curso, né, só que nós não fizemos, não regravamos todos os módulos, apenas o módulo de crase foi o principal, né? Então, qual é a diferença aqui dessa etapa 2? É que foram incluídos nos vídeos, nas aulas, recursos visuais, né? Então, como imagens, os sinais, né, relacionados à palavra. Nós retiramos o português sinalizado, então nessa etapa 2 não tinha mais português sinalizado. Então, a regra gramatical era explicada toda em libras e os exemplos também. E também o português sinalizado foi totalmente retirado. Então,
Outra coisa importante é que nós inserimos gêneros textuais, né? Textos para exemplificar como que aquilo era usado na prática, aquela regra era usada na leitura, na escrita do português para eles poderem escrever melhor. Né? Então não eram mais palavras soltas, isoladas, eram palavras que estavam dentro de um contexto de uso. Então os surdos perceberam que ficou mais claro para compreender esses textos, essas regras. Então é necessário, né, na hora que for organizar o ensino, né, para surdos, precisa assim, pensar, ter muita atenção, principalmente na questão da visualidade, na questão metodológica, né? Então tem que ser uma metodologia que se adeque ao surdo, não é uma metodologia para ouvinte não funciona. Então isso é muito importante. E também perceber que a língua ela não é só palavras soltas, né? Ela não é só um código, só frases. Ela precisa ter uma interação dialógica, ela tem que ser usada dessa maneira, tá? Então, e aí podemos perceber que é possível, sim, um curso à distância de língua portuguesa para surdos, tá? É possível. Muito obrigada a todos, foi um prazer estar aqui. Até mais.